Salve, meu nobre aluno! Estamos aqui na nossa continuação da nossa revisão de reta final para o concurso da PM Sergipe. Sejam bem-vindos. Graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, né? E eu sou muito grato a isso. Agradeço muito ao meu Senhor. Acredito na sua misericórdia, né? Acredito na salvação através, né, do nosso Salvador, Jesus, nosso Deus, tá bom? Então, hoje é um dia de agradecimento. E pessoal, para você que caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist, tá bom, dessa revisão. Aqui é igual uma novela, a gente vai seguindo um a um. Então, na descrição do vídeo tem um link da playlist para você começar da aula 1 de revisão até essa aula aqui, que eu nem lembro mais qual é, acho que é a quarta, né, se eu não me engano, que a gente está fazendo uma revisão geral de legislação específica e noções de direito, tá bom? Essa é a última aula do regulamento disciplinar, tá bom? Nós fizemos toda a revisão do estatuto, agora do regulamento. Aí a próxima aula eu vou fazer uma revisão rápida das demais legislações específicas que são pequenininhas, tá bom, pessoal? São pequenininhas, eu terminei uma aula, aí nós começamos a partir de direito, pelo direito constitucional, depois processo penal, tá bom? Em uma aula só eu vou dar a revisão geral em cima de questões, beleza? Então, mais uma vez sejam bem-vindos, tá bom? De antemão, curta a aula, se inscreva no canal. Uma observação importante, pessoal, para quem está fazendo PM Sergipe, as matérias que vocês estão estudando aqui, dá para ser reaproveitada para o concurso da Polícia Militar do Ceará. O nosso edital aqui da PMSEC, professor, é militar, eu sou policial militar do estado do Ceará, tá bom? O nosso edital está previsto já para fevereiro. Então, tudo que você está estudando aqui, você dá para reaproveitar aqui para a PMC. Então, se você quer fazer PM Sergipe, logo depois quer fazer Polícia Militar do Estado do Ceará, meu aluno, é uma boa. A carreira de praças aqui, como eu falei, quando você forma na academia, são 6 meses de curso para o curso de formação de soldados, você já sai soldado pronto. É como se você já saísse soldado de primeira classe, já ganhando o salário completo, você é soldado full, né? Então aqui o inicial, nosso salário bruto é 5.800, se eu não me engano, mas o líquido que cai na tua conta efetivamente, pouco mais ali de R$ 4.500, fora os extras e as gratificações, né? Se você for para um choque da vida, for para o raio, é mais 1.300 de gratificação. Se tirar extra, mais uns R$ 1.000 em média aí de extra que você coloca, aí tu soma tudo isso aí, é o quanto um soldado ganha aqui. Se você for para o BEP, por exemplo, para o COTAC, tem viagens, né? Se você olhar no portal da transparência, né, tem soldados lá do BEP que conseguem tirar aí um bom dinheiro, R$ 8.000, tá bom? Por aí a média, né? Os que fazem viagens, que tiram easy, por aí vai, tá bom? Então, vale muito a pena você estudar também para o concurso da PMCE, que é muito bom, beleza? Então, fica atento, se você vai estar para o concurso da PMCE, o Instagram do professor está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, porque o professor vai focar depois da PM Sergipe 100% no concurso da PMCE. Então aqui tu já vai ter um bom direcionamento para tu conseguir a tua aprovação, beleza? Pessoal, vamos continuar aonde a gente parou aqui. Pessoal, vocês lembram que a gente estava estudando sobre as pontuações de acordo com a gravidade da transgressão. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que transgressão é um ilícito administrativo? Vocês lembram? Ó, o professor já está até aqui no cafezinho, meu aluno, ó. Cafezinho, ó. Xícarazinha especial que o professor comprou lá em Londres, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Cafezinho que é pro professor ficar acordado, tá bom? Militar é assim, pessoal. Militar vive cansado. Porque o serviço é árduo, tá bom? Vocês que estão aqui nessa batalha, já saiba que é árduo. A missão é difícil, tá bom? Então, a gente tem que ter sempre fé, tem sempre que acreditar na nossa religião, no nosso Deus. Mesmo que você não seja da mesma religião do professor, eu abraço você estudinho, tá bom? Você que é de religião de matriz diferente da minha, só acredite no seu Deus e vá pra cima que você vai conseguir, beleza? Então, pessoal, lembra que nós temos transgressão de natureza leve, média e grave, pessoal, e que tudo é somado uma pontuação, só que, é claro, de forma negativa, tá bom? Se você comete transgressão, você vai ter pontos negativos, tá bom? Você vai descer, beleza? De acordo com essa pontuação, quando é feito ali toda a análise ali daquela transgressão cometida, a punição que você vai receber é baseada com a pontuação que você vai ter no final, né, depois de fazer toda a dosimetria. Então lembra, pessoal, que quando você comete uma transgressão disciplinar de natureza leve, certo? A base que ele vai levar, ó, tem uma pontuação base, tá bom? A base é 5 pontos negativos. Você começa com 5 pontos negativos. Aí você pode, né, melhorar ou piorar essa situação. Por quê? Porque lá no artigo 19 ele diz que quando você comete transgressão leve,
você pode ter de 1 a 10 pontos negativos, tá bom? Só que a base é o que? É 5, ó, você começa no meio com 5. Tanto você pode ir para cá, como você pode ir para cá. Tanto você pode melhorar como piorar. Quanto menos pontos negativos você tiver, é óbvio melhor. Melhor para você. Quantos mais pontos negativos você tiver, pior, né? Se você tiver mais pontos negativos, tu vai se lascar todinho, né? Como a gente diz aqui no Ceará, beleza? Então lembra, pessoal, para leve, a base você começa com 5 pontos negativos, tá bom? Tem que lembrar disso aqui, 5 pontos negativos é a base, tá bom? 5 pontos negativos, podendo chegar a 1 ponto negativo, certo? Ou 10 pontos negativos, tá bom? É o máximo, tá bom? Porque o mínimo e o máximo. Vai depender do quê? Vai depender das circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Lembra, pessoal? Ponto positivo e ponto negativo. Quando você comete uma transgressão de natureza média, né, aí já aumenta, é óbvio, porque já é mais grave, né, pessoal? Ó, qual é a base? Você começa com 15 pontos negativos, tá bom? Você começa com 15 pontos, beleza? E eu posso ter quantos pontos, professor? No mínimo e no máximo? Começa com 15, só que tu pode, né, ter 11, é de 11 a 20 pontos, tá bom? Mas tu começa aqui com 15, né? Tu começa no meio termo, tá bom? Aí vai depender das tuas atenuantes e das tuas agravantes, certo? Se você tem atenuante, é ponto negativo. Se você tiver agravante, ponto negativo. Então, se você tem, né, muitas atenuantes, você vai se aproximar mais aqui do 11. Se você tem muito agravante, que é ponto negativo, tu vai se aproximar muito dos 20 pontos negativos, tá bom? Isso vai influenciar em quê? Você vai já ver. Quando eu tenho transgressão grave, pessoal, aí a base aqui, você começa aqui como base com 25 pontos negativos, tá bom? 25 pontos. Qual é o mínimo e o máximo, professor? Você pode ter de 21 a 30 pontos negativos, tá bom? De 21, você começa aqui com 25, tá bom? Aí você pode vir aqui para o 21, mas também pode chegar lá até o 30, tá bom? Vai depender do que? Das atenuantes e agravantes que nós vimos, ó. Lembra, pessoal, que nós temos as circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Aqui é ponto positivo, tá bom? É ponto positivo do militar. Aqui é ponto negativo. Se tu tiver agravante, vai te levar pro buraco. Tu vai ficar perto do máximo dos negativos ali. O importante é tu ficar perto do mínimo. Por quê? Quanto menos pontos negativos tu tiver, menor vai ser a tua punição. Por quê, pessoal? Porque eu vou fazer um somatório dos pontos, tá bom? Quanto menor ficar seus pontos negativos, melhor. Tá bom? Por quê? Porque se tu tiver, ó, de 1 a 4 pontos negativos, tu só vai ser punido com advertência, tá bom? A advertência, pessoal, ela é mais informal, ela não é publicada em boletim, então é tranquilo, vai gerar menos prejuízo para o militar. Agora, olha como é ruim, ó, se tu tiver de 5 a 10 pontos negativos, aí tu já vai para uma repreensão, aí a repreensão já é publicada, tá bom? Já tem publicação, já é mais ruim para o militar. Aí se tu tiver, ó, de 11 a 20 pontos negativos, ó, tu já vai ver que já é uma permanência disciplinar. Aqui o militar, pessoal, ele fica lá na organização militar, tá bom? Não pode voltar para casa, tá bom? O cara já fica lá como se fosse meio que custodiado, né? Lá no quartel, então já não é legal, tá bom? Aí, ó, a suspensão, ó, suspensão militar tem prejuízo da remuneração, ó, tu fica suspenso do serviço, vai perder dinheiro, mas aqui é só acima de 25 pontos negativos, tá bom? Então você vê, pessoal, que a advertência, geralmente, ela é aplicada em transgressão disciplinar de natureza leve, tá bom, pessoal? Por quê? Porque, ó, é de 1 a 4 pontos negativos, tá bom? De 1 a 4 pontos. Então, leve aqui, ó, é de 5 pontos negativos a base, tá bom? Mas é de 1 a 10, tá bom? Aqui, só vai poder aplicar a advertência, no caso de leve, se for no máximo aqui até 4 pontos. Passou de 4 pontos, já não dá mais. Por quê? Porque aí tu já pode ser punido com a repreensão, certo? A repreensão você pode ver que ela cabe tanto na leve, tá bom? Porque a leve é de 1 a 10, né? E ela é o quê? Ó, de 1 a 10 pontos negativos, é só na leve, ó. Você já vê, né, que não cabe repreensão quando for transgressão média. Por quê? Porque média é de 11 a 20 pontos negativos, tá bom, pessoal? E a repreensão, ela só vai no máximo até 10 pontos, ó. A média já começa com 11, tá bom? Então já não dá na média, né? Ela também é para leve, tá bom? Então, a advertência e repreensão você vê que aplica na leve, beleza? Já, pessoal, de 11 a 20 pontos é a permanência disciplinar. Logo, pessoal, a permanência já acaba quando você comete transgressão média, tá bom? Porque a média, ó, é de 11 a 20 pontos negativos. E veja, ó, de 11 a
20 pontos negativos. Então você vê que cabe mais quando eu tiver transgressão de natureza média, tá bom? Agrável, apesar de ser 25 pontos negativos a base, note que é de 21 a 30 pontos negativos, tá bom? E aí, pessoal, você vê que a suspensão é acima de 20 pontos negativos, ó, acima de 20 pontos negativos. Então a suspensão, pessoal, ela vai servir quando você comete uma transgressão disciplinar de natureza grave. Estou fazendo só uma associação para ver se você entende, tá bom? Lembra, pessoal, essa pontuação aqui é só a base, é só para a autoridade ter uma base para ela começar a contar os teus pontos. Ou seja, quando tu comete uma leve, começa com 5 pontos negativos. Aí ele pode baixar até 1 ponto, se você tiver mais atenuantes, ou ele pode subir até 10 pontos negativos, tá bom? Aqui é o parâmetro, ó, aqui é o parâmetro e aqui é a base. Eu tenho a base, eu tenho o parâmetro. Professor, a regra é sempre começar com essa base, 5 pontos negativos para leve, 15 pontos negativos com média. A regra é essa, é a regra, mas tem exceção, tá bom? Para essa pontuação base, eu tenho uma exceção. Por quê? Porque essa base ela pode aumentar ou pode diminuir, tá bom? Deixa eu ver se eu acho o artigo aqui para passar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Quando da análise do artigo 17, lembra do artigo 17, pessoal, que a gente estudou? O que que diz o artigo 17? É do julgamento da transgressão. Ele fala assim, ó. O julgamento da transgressão será precedido da análise que considera. Então, você tem que fazer uma análise desses pontos aqui, ó. Os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza dos fatos ou dos atos que a envolveram, as consequências que dela possam advir. Então, a autoridade competente, ela fez essa análise. Quando ela fez essa análise, ela viu que o militar, ele tem mais pontos positivos, ele é um militar disciplinado, ou seja, ele não tem antecedentes, né? As causas que a determinaram foram positivas, a natureza dos fatos não foram tão graves, as consequências também não foram tão graves. Então aqui ficou bom para o militar, certo? Aí o que que ele faz? Olha o que que ele vai fazer quando fica ponto positivo para o militar. Ó, quando ele fizer aquela análise que a gente viu e indicar situação extraordinariamente positiva ou negativa, a pontuação base poderá ser deslocada. Cuidado, é só a pontuação base, pessoal, aquela pontuação inicial. É essa pontuação aqui, a pontuação base, tá bom? A pontuação base poderá ser deslocada em relação ao limite inferior ou superior, estabelecidos nos incisos do artigo 19. Então, veja, ela pode ser deslocada em direção ao limite inferior ou superior. O que que ele quer dizer? Ele pode baixar isso aqui ou pode aumentar, tá bom? Em vez de ser a base, é 5 pontos negativos para leve, ele pode colocar como base 3 pontos, tá bom? Assim como ele pode subir, em vez de botar 5, ele bota 7 pontos aqui como base, né? Ou bota 10 pontos como base, pode acontecer. Vai depender de quê, pessoal? Vai depender de quê isso aqui? Vai depender lá da análise da transgressão, ou seja, vai depender do artigo 17, do julgamento da transgressão, perdão. Ele vai considerar os antecedentes do transgressor. Um exemplo, o transgressor não tem nenhum antecedente, é ficha limpa. Opa, já é bom para ele, tá bom? As consequências, né, da transgressão não teve muita consequência, foi tranquilo. Opa, para ele já é bom, tá bom? Beleza? Tudo isso aqui, pessoal, é relacionado à base, tá bom? Aí veja, pessoal, fora a base, né, que nós temos aqui, nós temos o parâmetro, tá bom? O parâmetro do máximo de pontuação, que vai culminar na aplicação da punição. A punição, pessoal, tem que ser conforme esses parâmetros, tá bom? Professor, beleza, eu cometi uma transgressão leve, eu comecei aqui como base com 5 pontos negativos. Quando é que isso aqui vai diminuir, né? Para mim, quando é que isso vai aumentar? Depende das atenuantes e agravantes, tá bom? Atenuante é ponto positivo, vai diminuir teus pontos negativos, e agravantes é ponto negativo, ou seja, ela vai deixar mais negativo ainda os teus pontos, né? Então, por exemplo, ó, se tu tá classificado no conceito A, já é bom para ti, já é um atenuante, tu já tem um ponto a mais ali. Ou seja, se tu começou com 5 pontos, certo? Como base aqui, porque tu cometeu uma transgressão leve, tu já vai ficar com 4 pontos só, tá bom? Agora, vamos supor que tu tá, na verdade, classificado no conceito C, ó, que é ruim. Opa, tu começou com 5 pontos, agora tu já vai ter 6 pontos, tá bom? Tá entendendo, pessoal? Em vez de melhorar, a agravante vai piorar. Aí vai juntando, ó. Aqui tu ganha 1 ponto, aqui tu ganha 1 ponto, aqui tu ganha 1 ponto. Aqui não, desse outro lado aqui é -1, -1, -1, -1, aí vai somando, tá bom? Por quê? Porque atenuante é coisa boa, agravante é coisa ruim, tudo vai somar para a tua pontuação. Aí faz uma soma.
No final, pessoal, da soma, é só ver quanto ficou. Eu vou pegar o somatório, considerado as atenuantes e agravantes, tá bom? Aí começa de 1 a 4 pontos, a advertência, que é a mais branda, de 5 a 10 pontos, uma repreensãozinha, que ainda é tranquila. Para mim, começa a ficar ruim aqui, ó, a partir da permanência, aí começa a ficar ruim, né? De 11 a 20 pontos negativos e acima de 20 pontos negativos a suspensão. Essa aqui é horrível. A suspensão, ela mexe com o bolso do pobre rei do militar. É claro que tem um limite, tá bom? Não pode descontar mais do que 30% mensal, tá bom? É no máximo 30% mensal. Professor, mas o militar indisciplinado era para descontar mais de 30%, era para descontar 40%. Nesse um exemplo, se for no mês de janeiro, desconta só 30%, os outros 10% que sobrou vai descontar em fevereiro, tá bom? Não posso passar dos 30%, beleza? A gente vai ver mais lá na frente. Então, pessoal, circunstância atenuante, tá no conceito A, ter serviço relevante, prendeu arma, prendeu pessoas perigosas, né, e tal. Você prestou serviço relevante, atenuante. Ó. Ter confessado espontaneamente a autoria da transgressão, quando esta foi ignorada ou imputada a outra. Ou seja, pessoal, foi cometida uma transgressão, mas ninguém sabe quem foi. Tu chegou lá e falou, comandante? Foi eu, comandante. Eu que bati a viatura, ó. Aí vamos supor que tu bateu a viatura, só que ninguém viu. Quando o outro colega foi assumir, aí o fiscal, o oficial de dia viu, opa, bateu a viatura, foi tu. Mas na verdade não tinha sido aquela pessoa, tu que bateu a viatura no serviço anterior. Aí tu vê aquilo ali que aconteceu, aí tu chega lá, comandante, ó. Não foi o sargento que bateu a viatura, não. Foi eu, soldado Oliveira. Ó, comandante, eu esqueci de constar em livro. Opa, isso aí já vai te ajudar. Já é um atenuante padrão, beleza? É uma coisa boa para você. Ó, procurar diminuir as consequências da transgressão já ajuda, tá bom? Por exemplo, reparando os danos ali que você causou. Show? Cometer uma transgressão para evitar consequências mais danosas do que a própria transgressão. Cometeu a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem. Por falta de experiência no serviço. Ó, tu é recrutinho, ó, acabou de entrar, não tem experiência, já é atenuante. Ter cometido por motivo de relevante valor social ou moral. Né? Por exemplo, tu pegou uma ocorrência ali de um estuprador, né? Tu pegou um estuprador ali e prendeu. Só antes de tu prender o cara, tu meteu a chibatada nele. Tu bateu nele até ele se lascar todinho, certo? Tu cometeu transgressão? Sim, porque não é o teu dever bater. Tu não faz justiça. É proibido no nosso país, pessoal, justiça com as próprias mãos. Não pode. Tá bom? Quem tem o jus puniendi, quem tem o poder de punir, esse poder é do Estado. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não pode. Quem tem o poder de punir é o Estado, beleza? Então tu pegou esse estuprador, tu pegou e bateu nele até dar uma dor, cometeu transgressão. Só, pessoal, tem um motivo de relevante valor social, ou seja, perante a sociedade, aquele ato que tu cometeu, né, ele não é 100% reprovável, a sociedade concorda com o que tu fez. Tu vai ser punido da mesma forma, não vai se isentar, mas tu vai ter uma atenuantezinha. Ou é por motivo de relevante valor moral, moral é para o próprio militar, é algo interno seu, tá bom? Motivo de relevante valor moral também vai ser uma atenuante. Agravante, pessoal, tudo ao contrário, porque agravante é ruim, tá bom? Quando você pratica simultânea, né, ou a conexão de duas ou mais transgressões. Então, por exemplo, prática simultânea, né? Tu cometeu uma transgressão em determinado momento, né, do dia, por exemplo, tu chegou atrasado ao serviço, praticou uma transgressão. Aí dentro do serviço, ou seja, em outro momento distinto, tu bateu ali a viatura, um exemplo, tá bom? Ó, praticou simultaneamente, tá bom? Ou você ter a conexão de duas ou mais transgressões, um exemplo. Tu chegou atrasado, certo? Além de tu chegar atrasado, tu chegou com o teu fardamento todo rasgado e tu faltou com a verdade. Disse que o pneu da tua moto furou, mas descobriram que não furou, foi tu que se atrasou mesmo, ó, conexão. Tá bom? Conexão, isso é ruim, beleza? Reincidência, pessoal, ó, reincidência de transgressões. Que é reincidência? Você, mês passado, cometeu a mesma transgressão, ou seja, mês passado tu chegou atrasado, em janeiro. Aí também em fevereiro tu chega atrasado de novo, tá bom? Opa, tu é reincidente, beleza? Reincidência é ruim, tá bom? Até porque já tem antecedentes. Conluio de duas ou mais pessoas, ó, tu se junta com outro militar para cometer transgressão. Isso é ruim, isso vai gerar uma agravante. Ter sido cometida a transgressão ou incidindo em qualquer dos itens abaixo, ou seja, durante a execução do serviço, durante o serviço, com abuso de autoridade hierárquica ou funcional, estando fardado e em público,
com induzimento de outrem à prática de transgressão mediante concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas, pessoal, é quando eu tenho um vínculo psicológico entre você e outro militar, outra pessoa, por exemplo, para cometer aquela transgressão. Vocês vão agir em conjunto, claro, tem que ter um vínculo psicológico entre vocês dois, né? Vocês têm que ter o conhecimento que vocês estão agindo em concurso, beleza? Com abuso de confiança inerente ao cargo ou função por motivo egoístico ou para satisfazer interesse pessoal de terceiros, para acobertar erro próprio ou de outrem, com o fim de obstruir ou dificultar por ação administrativa, policial, judicial ou esclarecimento da verdade. Professor, é muita coisa. Como é que eu faço para lembrar disso aqui? Primeiro, resolução de questões, tá bom? O professor deixa disponível para vocês à venda a minha apostila aqui para vocês, né, sobre toda a legislação específica da PM Sergipe em questões, todas comentadas, né? 167 questões você tem que resolver, porque isso aqui tem questões. E segunda dica para vocês. Pessoal, é só lembrar, circunstâncias atenuantes são circunstâncias boas, é algo legal. Então, sempre tiver algo bom, tu já vai associar atenuante. Agravante é sempre uma coisa ruim. É sempre uma coisa ruim, perdão. Então, sempre que tiver uma coisa ruim, tu vai associar a agravante. O que a banca pode fazer aqui? Ela pode criar uma situação hipotética, certo? Por exemplo, o militar cometeu transgressão leve. Aí ele vai botar, né, para você, aí ele vai botar como base, ele começou com 5 pontos negativos. Aí ele vai botar lá no enunciado, por exemplo, as agravantes e atenuantes. Aí vai pedir para tu somar. Aí vai ter o item A, B, C e D. Ele pode ser punido com advertência, repreensão, suspensão ou permanência. Aí tu vai ter que fazer a soma dos pontos, ver o resultado final e marcar o item que tem a sanção que pode ser aplicada, que é a punição. Eu acredito que a banca pode fazer, principalmente para quem está estudando para oficial, que geralmente é mais complexa, né? Quem vai fazer o concurso para oficial. Não sei se para o pessoal da saúde eles vão querer cobrar isso aqui, porque o pessoal da saúde, né, já é um pouco mais distante dessa parte disciplinar, porque o pessoal da saúde faz um serviço específico, mas não está isento, né, pessoal? Ok? Na minha opinião, oficiais capelães, né, e oficiais que são, por exemplo, da saúde, deveriam ter um regimento interno, porque são serviços específicos, né? São serviços um pouco mais específicos. Então, esse código aqui de ética era para eles ficarem isentos, tá bom? Mas ele diz que se aplicar a todos os militares ativos, eles não fazem distinção, porque vocês não deixam de ser militares, apesar de que vão atuar na área da saúde, beleza? Não deixam de ser militares estaduais. Beleza, pessoal, então aqui a gente pode ir passando, tá bom? Pode ir passando. Hoje a gente vai finalizar o regulamento, tá bom? Então, por favor, meu aluno, deixa a curtida no vídeo, ajuda o professor, comenta, é muito importante. Eu leio todos os comentários. Se gostou da aula, de onde você fala, se vai fazer PMCS, se você pensa em estudar para outro concurso, o professor lê todos os comentários, eu respondo todos. É importante para dar engajamento do vídeo, tá bom? Copia o link do vídeo, cola no grupo de estudo que tu faz parte, porque já ajuda o professor. Assim que publica, já copia o link, já posta no grupo de estudo, manda pro teu amigo que está estudando, ajuda o professor, que sempre eu estou trazendo aulas novas para vocês. Pessoal, eu vou falar para vocês agora de uma situação bem importante que não chega a ser uma punição, tá bom? Isso aqui é um recolhimento cautelar, tá bom? Você vai ser recolhido cautelarmente. Eu vou explicar para vocês de forma resumida, porque se eu for ler tudo na letra da lei aqui, vai ficar muita coisa. Por isso que eu digo, faça as questões lá da minha apostila, meu material de 167 questões, a apostila em PDF que o professor vende para vocês, porque vai ter isso aqui em questões para você praticar. Pessoal, a gente tem o que a gente chama de recolhimento cautelar, né? Você pode ser cautelarmente recolhido. Eu vou ser recolhido para onde, professor? Vou para a cadeia, professor? Sou militar. Não, tu não vai para a cadeia. Tu é recolhido lá para a tua unidade, para a sede da unidade que tu faz parte, certo? Tu fica lá recolhido por um período de até 24 horas. Quando que isso vai acontecer? Quando você comete uma transgressão, né? E se verifica que há grave risco de vida, né, a incolumidade física ou ao patrimônio público, ou ainda, aquela situação exige uma imediata providência para resguardar o decoro da classe e o pundonor militar, tá bom? Tu pode ser recolhido cautelarmente nesses casos. Então, veja, tu é recolhido, tá bom, lá para a sede da tua unidade, tu pode ficar por até 24 horas. Durante esse tempo, serão adotadas algumas medidas administrativas ali, em relação ao militar. Isso acontece, pessoal, geralmente, deixa eu ver um exemplo aqui. Pera aí, deixa eu lembrar um exemplo aqui. Pronto. Eu já vi acontecendo isso aqui. No meu estado também tem, tá bom? Veja só, pessoal. Militar, por exemplo, ele tá embriagado.
ou então tá sob efeito de substância entorpecente. Só que ele tá armado no meio da rua, gerando problema para as pessoas, ameaçando as pessoas com a arma aqui atrás da cintura, aqui atrás das costas aqui, né? E botando boneco, certo? Vão chamar uma viatura e vai chegar lá alguém para atender a ocorrência, certo? O que vai acontecer com esse militar que está muito doido? Ele vai ser recolhido cautelarmente lá para a sede da unidade, certo? É claro, pessoal, que para você recolher, você tem que pelo menos ser superior hierárquico daquele militar. Então vamos supor que é um sargento que está botando boneco. Quem é que pode recolher esse sargento lá para a sede da unidade? Ou é outro sargento que seja mais antigo do que ele, que tenha precedência sobre aquele sargento que está botando boneco, né? Ou então pode ser um subtenente, pode ser um tenente, um capitão, um major e por aí vai. Tem que ser autoridade superior, beleza? Aí o que que faz? Eu vou recolher esse cara, vou levar ele lá para a sede da unidade lá que ele faz parte, tá bom? Ele vai ficar lá até 24 horas, até ele restabelecer a situação de normalidade. A lei fala até 24 horas, mas a palavrinha até pode ser até 24 horas, mas ele pode ser liberado antes. Por exemplo, se ele está embriagado, até ele melhorar. Se ele está sobre uso de substância entorpecente, até que ele volte à normalidade. Aí o que vai ser feito lá durante esse recolhimento? Primeira coisa que eu faço, se o cara tá muito doido, o cara tá bêbado, usou droga, tá armado, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal? Eu vou recolher o armamento desse cara, meu irmão. Porque gera risco à vida de terceiro, gera risco à própria vida dele. Então eu já recolho a arma lá do militar envolvido. Seja a arma dele, né, de propriedade privada, seja a arma do militar ou a arma mesmo do Estado. Eu tomo na hora, tá bom? Eu vou ouvir o transgressor, eu vou ouvir o sargento, por exemplo, na situação hipotética que eu citei. Só, pessoal, que para que eu possa ouvir o militar que está recolhido cautelarmente, eu tenho que esperar ele melhorar. Eu não posso interrogar o cara quando ele estiver bêbado, quando ele estiver sob uso de substância entorpecente, eu não posso. Eu espero ele melhorar para depois fazer a oitiva, para ouvir. Se eu ouvir ele em condição de embriaguez ou em condição ali que ele está delirando, não vai ser levado em consideração, tá bom? Não vai. Eu vou apreender bens que são do Estado, tá bom? Que esteja sob a guarda daquele militar. Eu recolho e, é claro, eu tenho que comunicar a família lá do militar, tá bom? Então eu vou entrar em contato, né, com a família dele para dizer que ele está lá no quartel recolhido. Pode ser para a família, mas pode ser para uma pessoa que o próprio militar indicar. Então, se o militar indicar outra pessoa, eu quero que você fale lá para o meu advogado, comunique com o meu advogado que eu estou recolhido. Pode ser também, tá bom? Claro, né, que ele tem o direito também a parte, né, do advogado estar sempre acompanhando ali tudo que está acontecendo, tá bom? Vai ser feito perícias, né, ou exames que sejam necessários ali à apuração, porque quando ele é recolhido cautelarmente, pessoal, inicia ali a apuração do fato. Isso vai levar um processo administrativo disciplinar, tá bom? Ele vai responder também por transgressão. Isso aqui, pessoal, não é uma punição que o militar está recebendo. O recolhimento cautelar não é punição, tá bom? É só uma medida para evitar que algo pior aconteça. É uma medida preventiva, uma medida cautelar. Show de bola, pessoal. Beleza. E aí, pessoal, lembra? Para que o militar seja recolhido, lembra o exemplo do sargento. O sargento está muito doido, está embriagado, no meio da rua armado. Chega uma viatura para atender aquela ocorrência. Para poder recolher aquele sargento, ou tem que ser outro sargento mais antigo, ou com precedência, ou um subtenente, ou um tenente, tem que ser uma autoridade superior. Se tem uma viatura com 4 soldados, os soldados não podem recolher aquele sargento. Não pode, ele vai ter que ligar e chamar o oficial, fiscal, né, de dia, que geralmente é um oficial, ou então ele liga logo até para o supervisor de policiamento, né, o supervisor geral aí da área, né, da capital, o supervisor da capital, beleza? Só um exemplo para vocês. Eu posso falar para vocês com muita propriedade, pessoal, isso aqui, porque eu já vi militares sendo recolhidos, tá bom? Eu de serviço eu já atendi uma ocorrência desse tipo, e acontece, tá bom, pessoal? Acontece, isso aqui é bem necessário, beleza? E aí, pessoal, a letra da lei vai falar exatamente o que eu falei para vocês, ó, em casos excepcionais, que se verifique grave risco à vida, à incolumidade física ou ao patrimônio público, ou ainda, quando a situação exigir imediata providência para resguardar o decoro da classe e o pundonor militar, poderá o transgressor ser cautelarmente recolhido à sede da unidade por até 24 horas. Cuidado, é até 24 horas, tá bom? Não quer dizer que seja 24 horas fechado. Período em que deverão ser adotadas medidas administrativas necessárias ao início da apuração dos fatos, tais como, ó, que é o item A, tá bom? Ó, o item A. Recolhimento do armamento encontrado,
com o militar envolvido, seja ela de titularidade privada ou pública, tá bom? Tanto faz. Oitiva do transgressor, assim que apresente condições para tais, arrolamento das testemunhas, apresentação ou recolhimento de outros bens pertencentes ao patrimônio público que estejam sob sua guarda, comunicação do fato à pessoa da família ou qualquer pessoa por ele indicada, realização de perícias ou exames necessários e outras que a situação exigir. E veja, ó, a medida prevista no caput poderá ser aplicada pela autoridade militar que presenciar ou tiver conhecimento do fato, desde que seja o quê? O superior hierárquico, ou quando do mesmo posto de graduação tenha. Aí aqui, pessoal, ficou um pouco cortado, tá bom? Mas ele fala, tenha precedência sobre o autor. Lembra que a gente estudou precedência lá no estatuto. Show de bola, pessoal? Então, fiquem atentos, vai que é cobrado na sua prova, né? Eu tô passando uma revisão bem completa para vocês, beleza? Voltando aqui, pessoal, da parte da sanção disciplinar. Lembra que isso aqui não é sanção, ó. Não é sanção, isso aqui não é punição. Isso aqui é só um recolhimento cautelar, é uma medida excepcional, tá bom? Mas daqui já inicia a apuração. Aí, pessoal, voltando à parte da sanção disciplinar, nós vamos estudar, é claro, cada espécie de sanção, ó. Tudo isso aqui são as sanções, ó. Tudo isso aqui são as sanções disciplinares, beleza? A sanção disciplinar não terá caráter humilhante ou vexatório, objetivando apenas a preservação da disciplina, tendo em vista o benefício educativo para o punido e a coletividade a que ele pertence. Então, quando a autoridade aplica uma sanção, ela não quer humilhar o militar. Tudo que ela busca, pessoal, quando eu falo de punição, a punição ela só tem um objetivo, garantir a disciplina dentro do quartel. Tá bom? Ela não tem o objetivo de te humilhar, nem causar uma situação vexatória, não. Eu só quero preservar a disciplina. Eu tenho um bem jurídico. Quando eu tenho uma punição, toda punição ela protege um bem jurídico. Qual é o bem jurídico que a sanção disciplinar vem a proteger? A disciplina militar, tá bom? Então, a sanção, quando eu aplico uma sanção no militar, eu não quero humilhar, eu quero educar. Ela tem caráter educativo para o punido e também para a coletividade, tá bom? Então, eu preciso preservar a disciplina militar, até porque o serviço militar ele é indispensável para o funcionamento da sociedade. Então, se eu tiver militar transgredindo a todo momento, isso vai gerar problema à incolumidade pública, à preservação da ordem pública, beleza, pessoal? Lembra sempre disso, que é muito importante. Então, ó, conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão serão aplicáveis às seguintes sanções. Então, todas essas aqui são punição administrativa disciplinar. Somente essas aqui, pessoal. Eu vou ter outras situações que não serão transgressão, não serão sanção. Por exemplo, no artigo 29, ele fala de outras medidas, por exemplo, cancelamento da matrícula, destituição da função, revogação cautelar da arma de fogo, suspensão do porte. Isso daqui não é sanção, isso aqui não é sanção, não é punição. São medidas que eu posso aplicar junto com a sanção, mas não é sanção. Sanção é o que está no artigo 28. Sanção é o que está no artigo 28. Então, veja, eu tenho advertência, eu tenho repreensão, eu tenho permanência disciplinar, eu tenho prestação de serviço extraordinário não remunerado, aplicado alternativamente. Pessoal, observação para essa prestação de serviço extraordinário. Isso aqui, pessoal, vai servir para, em vez de você ser punido com uma sanção, você presta um serviço extraordinário, tá bom? É aplicado de forma alternativamente, tá bom? Então, vai servir para converter a punição. Em vez de você cumprir a punição, você presta um serviço extraordinário, beleza? Então, isso aqui, bota uma observação. Suspensão das atividades, que é por até 10 dias, você é suspenso, tá bom? Você vai ver que essa suspensão das atividades gera diversos prejuízos. Reforma disciplinar, pessoal, é como se fosse uma aposentadoria compulsória. Tu vai ser aposentado antes do tempo, beleza? Perda do posto da patente ou da graduação do militar da reserva. O militar da reserva, ele ainda pode ser punido, tá bom? Pode perder, né, o posto, né, aí, e a patente, e a graduação se for praça, né? E a demissão, tá bom? Demissão é só para os oficiais, tá bom? Aqui é para o oficial. Demissão é para o oficial. Então, fiquem bem atentos aí, pessoal, às punições disciplinares, beleza? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui para ficar bacana a revisão?
A gente vai ter que estudar um a um, pessoal, não tem jeito, porque a banca pode cobrar. E vocês veem que é forte para cair, beleza, pessoal? É bem forte para cair, ok? Então, a gente vai estudar um a um, beleza? Um a um. Então, veja, eu tenho demissão. Falou de demissão oficial, tá bom? A demissão é para oficial. Já a exclusão ou licenciamento a bem da disciplina é para a praça. Aqui, para demitir, o oficial tem que responder um conselho de justificação, tá bom? Conselho de justificação, e a praça responde um conselho de disciplina. Sempre que se falar em conselhos, os conselhos só serão instaurados, pessoal. Opa, tá até pro professor aqui, né? Perdão. Sempre que for demissão oficial, tá bom? Demissão só para oficial mediante conselho de justificação. Já a praça é conselho de disciplina, tá bom? Quando fala de demissão, aplica o oficial. Já a exclusão ou licenciamento a bem da disciplina, a praça, tá bom? Então lembra, demissão é para o oficial mediante conselho de justificação, exclusão ou licenciamento a bem da disciplina é para a praça mediante conselho de disciplina. Show de bola? Lembra dessa situação. E aí, pessoal, ele diz que pode ser aplicadas no interesse da administração militar as seguintes medidas. Só que essas medidas, pessoal, não é sanção, ele não diz que é sanção. Cancelamento de matrícula com desligamento do curso, estágio ou exame, destituição da função ou comissão, revogação da cautela da arma de fogo, suspensão do poste de fogo, né, da arma de fogo nos termos da legislação específica, tá bom? Então, pode ser aplicado aqui, desde que tenha interesse para a administração militar. Aí, olha que interessante, pessoal. Tem alguns casos que eu vou falar para vocês aqui, que a lei ela já é bem específica sobre a medida que deve ser tomada. Por exemplo, quando falar de falta ou abandono do serviço, ou seja, tu faltou ou abandonou o serviço ou expediente, tá bom? Tu vai ter um pequeno prejuízo, ele já deixa claro, ou seja, aquele dinheiro ali vai ser deduzido do teu salário. Então, tu vai perder, aquele dia que tu faltou o serviço, vai ser descontado no teu salário. Beleza, pessoal? Professor, o que é pior? É faltar o serviço ou abandonar o serviço? Cara, abandonar é mais grave. Se tu tá no posto de serviço, tu abandona o posto, tu vai responder por crime militar, um crime propriamente militar, tá bom? Podendo aí até ser preso. Já faltar o serviço é transgressão, né, pessoal? Então, há um pequeno erro aí do legislador, né? Porque se você parar para pensar, é melhor faltar do que abandonar, né? Você ia abandonar, beleza? O legislador teria que dar uma pequena corrigida, mas vamos lá. Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que verificar a transgressão, devidamente apurada em PAD. Tem que passar pelo PAD. Hoje a gente vai falar sobre o PAD, tá bom, pessoal? Independentemente da sanção disciplinar aplicada. Então, isso aqui não é punição, tá bom? Ele vai perder os vencimentos, né, correspondente aos dias em que se verificar a transgressão, e ainda vai ser punido com uma sanção disciplinar. Ainda pode ser punido com sanção, mas cuidado que abandonar o posto de serviço, pessoal, é crime militar, tá bom? É crime propriamente militar, vai lá para o Código Penal Militar. Independentemente da caracterização de transgressão, o militar também perderá o direito à folga, correspondente ao dia de serviço não trabalhado. Ora, meu aluno, é óbvio. Se tu não foi trabalhar, tu faltou, tu vai ter direito à folga? Claro que não, claro que não. Você não vai ter direito à folga, devendo apresentar-se pronto para o serviço no dia subsequente à falta. Tá bom? Então, faltou hoje, eu faltei o serviço hoje, amanhã eu já me apresento para tirar o serviço. Tá bom? Eu vou perder o meu direito à folga. Então, veja, faltou o serviço, abandonou lá o serviço ou expediente. Primeiro, vai deduzir no teu salário, vai ser descontado. Segundo, tu perde a tua folga, tá bom? Porque tu faltou, né, o serviço, por exemplo. E nada disso é sanção, isso não é punição, pessoal. Isso não é punição, tu ainda vai ser punido, ainda vai ser apurado, beleza? Vai se instaurar um PAD. O PAD começa com a comunicação, tá bom? Então, por exemplo, tu faltou ao serviço, vai ser comunicado, tá bom? Tem um prazo ali de 5 dias para comunicar, beleza? Depois tu vai abrir um prazo para tu oferecer tua defesa prévia, tá bom? A autoridade vai analisar a tua defesa prévia. Ah, faltei porque adoeci, tem um atestado médico, beleza? Arquiva ali, tá bom? Arquiva ali. Agora, se a tua defesa prévia não for aceita, aí vai instaurar o PAD, tá bom? E tu vai responder o PAD, vai ser nomeado o encarregado, que vai presidir o PAD, né? O PAD vai ter um prazo ali para terminar, geralmente é 20 dias, a gente vai ver aqui. E no final também, tu vai ser mandado, né?
o relatório conclusivo lá para a autoridade que instaurou o PAD, e ela vai ter um prazo também para te julgar se tu é ou não culpado. Tem todo um procedimento, pessoal, é bem complexo isso aqui. Nós vamos estudar um a um. As sanções disciplinares serão publicadas em boletim. Pessoal, é óbvio. Aqui eu tenho um ato administrativo. Tem que ser publicado. O que torna oficial, pessoal, é a publicação. Então, eu tenho que publicar em boletim ostensivo. Certo? Salvo quando, em função do seu teor ou circunstância, seja recomendável restringir sua divulgação, quando será excepcionalmente publicada em boletim reservado a critério da autoridade aplicadora. Então, regra, sanção disciplinar tem que ser publicada. Exceção, em alguns casos, certo? Em alguns casos pode restringir a divulgação, tá bom? Pode restringir. Aí eu publico em boletim reservado. Eu vou fazer uma ressalva em relação à publicação em boletim, em relação à advertência, essa sanção aqui. Por quê, pessoal? Porque a advertência, ela é sem necessidade de publicação. Então lembra, a advertência não necessita de publicação. Por quê? Porque a advertência é a mais branda. A advertência é um carão, tu vai ser chamado ali no gabinete do teu comandante e vai sofrer ali uma admoestação verbal. É o velho carão. Logo, ela não precisa de publicação, Então, eu vou fazer também essa ressalva que deveria ter sido feita aqui pelo legislador. O legislador deveria ter colocado aqui também a advertência como exceção à publicação. Em regra, publica, excepcionalmente aqui não publica, beleza? Pessoal, disponibilidade cautelar. O que é disponibilidade cautelar? Vou comentar com vocês bem rápido sobre a disponibilidade cautelar, porque pode cair. Pessoal, a disponibilidade cautelar, ela acontece quando você comete uma transgressão, tá bom? E para que seja assegurado a regularidade do procedimento que vai ser instaurado, né, para te punir, tu vai ficar afastado temporariamente lá da tua sede onde tu é lotado, né, lá do teu batalhão. Então eles te pegam do teu batalhão, te afasta e te deixa à disposição para tu poder responder, tá bom? Tu vai ficar respondendo, beleza? Quais são os casos, professor, que vai ser aí, né, que eu vou ficar em disponibilidade cautelar? Então vamos lá. Tu cometeu a transgressão, beleza? Tu cometeu a transgressão, certo? Por exemplo, tu cometeu uma transgressão que cause um escândalo ou que comprometa o decoro da classe. Aí, por exemplo, vai lá o chefe do Estado-Maior e solicita ao comandante-geral tua disponibilidade cautelar. Quando ele pede, né, ao comandante-geral, se o comandante-geral acatar o pedido de disponibilidade cautelar, o que vai acontecer contigo? Tu vai ser afastado temporariamente lá do teu batalhão, da tua sede de lotação, certo? Para poder, né, garantir o processo de apuração daquela transgressão. Show de bola? E aí, pessoal, para que seja declarada a disponibilidade cautelar do militar, eu preciso pelo menos, pessoal, de prova, né, da conduta do militar e indício de responsabilidade do militar. Para poder ser declarar disponibilidade, eu preciso disso aqui. Prova da conduta irregular e indício suficiente de responsabilidade militar. Se eu não tiver isso aqui, não pode declarar a disponibilidade cautelar. Não pode, beleza? Quando você está sob disponibilidade cautelar, certo? Lembra que ela é determinada pelo comandante geral. E também, pessoal, tem um prazo que você fica, né, disponível cautelarmente. Não pode exceder 10 dias. Então, é no máximo 10 dias. Pode prorrogar, professor? Pode prorrogar. Pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 10 dias, tá bom? Por mais 10 dias. Professor, se o cara está em disponibilidade cautelar, ele tem algum prejuízo no seu salário? Não, pessoal, não. A disponibilidade cautelar, ela assegura ao militar a percepção do seu vencimento normalmente, tá bom? Você vai ter todas as suas vantagens ali inerentes ao cargo, você não vai ter prejuízo. Vamos lá, pessoal. Então, veja, ó, disponibilidade cautelar. Quem é que pode solicitar? Quem é que vai solicitar sua disponibilidade cautelar? Pode ser o chefe do Estado-Maior, pode ser o corregedor-geral, o presidente do Conselho de Justificação e Disciplina, os encarregados de inquérito policial militar. Lembrando que aqui é inquérito policial militar, IPM. IPM é no âmbito da Justiça Militar. Lembra que o inquérito policial na Justiça Comum, né,
quem vai conduzir o inquérito lá, né, é o delegado de polícia, tá bom? Lá na Justiça Comum, é o delegado de polícia que, né, vai conduzir lá o inquérito, né? Aqui, pessoal, no IPM é um oficial, tá bom? No IPM, por quê? Porque aqui tá ligado à Justiça Militar. Então, os encarregados do inquérito policial militar, que é um oficial, ele pode pedir sua disponibilidade cautelar. E procedimento administrativo disciplinar, que é o PAD, né? Eles poderão solicitar. Aqui, pessoal, é quem tem competência para solicitar disponibilidade cautelar, tá bom? Eles podem solicitar quem é o comandante geral, a disponibilidade cautelar do militar, certo? Aí o que acontece com o militar, pessoal? O militar em disponibilidade, ele ficará afastado, excepcional e temporariamente da sede de sua lotação, certo? Por até 10 dias, tá bom? Até 10 dias, podendo prorrogar por mais 10 dias, tá bom? Pode prorrogar por mais 10 dias. Qual o objetivo disso, professor? O objetivo é assegurar a regularidade do procedimento apuratório instaurado, para que não haja irregularidades, né, para que aquele militar, por exemplo, não venha intervir na apuração, para que ele não atrapalhe a apuração dos fatos ali, né, do procedimento apuratório instaurado. Qual é esse procedimento? Depende. Pode ser um PAD, pode ser um conselho de justificação, pode ser um IPM, um inquérito, tá bom? Um inquérito. Lembrando que o inquérito, pessoal, ele é instaurado, ó, o inquérito, quando ele é instaurado, é só para ele embasar mais lá, né, a ação penal, né, para gerar mais embasamento para a ação penal, tá bom? O inquérito ele é anterior, né, à ação penal, beleza? Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Ó. Por ato fundamentado de competência indelegável, do comandante geral, o militar poderá ser considerado em disponibilidade cautelar nas seguintes hipóteses. Então veja, pessoal, essa competência, certo? Né, de disponibilidade cautelar, ela é indelegável, tá bom? Só quem pode fazer é o comandante geral. O comandante geral, ele não pode delegar essa competência. Por exemplo, o comandante geral não poderia delegar para o subcomandante geral. Não pode. Ah, tipo assim, tu é o subcomandante geral, pois tu que vai fazer o juízo de valor quando tiver um pedido de disponibilidade cautelar. Não pode. O próprio comandante geral é quem tem que fazer, tá bom? Então, é ato fundamentado de competência indelegável do comandante-geral. Ó. O militar poderá ser colocado em disponibilidade cautelar nas seguintes hipóteses. Vamos lá, quais são as hipóteses? Quando der causa a escândalo que comprometa o decoro da classe, o pundonor militar ou a honra pessoal, quando acusado de prática de crime ou ato irregular que efetivamente concorra para o desprestígio das corporações militares e dos militares. Lembrando, pessoal, que para o militar ficar em disponibilidade cautelar, eu preciso de provas. Deixa eu ver só se está na tela aqui. Tá na tela. Eu preciso de provas da conduta irregular. E eu preciso também de indícios suficientes de responsabilidade do militar, Sem isso aqui não dá, tá bom, pessoal? Isso aqui é imprescindível, é indispensável, nós vamos já ver. Ah, tá aqui, ó, logo no próximo aqui, olha aí, que coisa boa. Veja bem, para a declaração da disponibilidade cautelar é imprescindível. Quando ele fala que é imprescindível, pessoal, é porque é indispensável, tá bom? A existência de provas de conduta irregular e indício suficiente de responsabilidade do militar. Show de bola? A disponibilidade cautelar ela tem duração e local de cumprimento determinado pelo comandante geral. Então, o local que ele vai cumprir, quem determina é o comandante geral. E como pressuposto, a instauração de procedimento apuratório, não podendo exceder o período de 10 dias. Então, o máximo é 10 dias, podendo ser prorrogável por igual período por ato daquela autoridade, em caso de reconhecimento, em casos de reconhecida necessidade. Show de bola? Então, prazo 10, podendo ser prorrogável por mais 10, é claro que a autoridade é quem vai decidir, tá bom, pessoal? A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimentos e vantagens integrais ao cargo. Então, veja, não tem prejuízo nos seus vencimentos, beleza? Não há prejuízo. Show, pessoal!
Vamos voltar aqui agora, vimos a disponibilidade cautelar. Agora nós iremos estudar as sanções uma a uma. É necessário que a gente estude para ter uma revisão efetiva. Então, vamos estudar uma a uma. Vamos começar pela advertência e pela repreensão. Não esqueça, meu aluno, tá gostando da aula? Tá bacana? A revisão tá boa? Curte o vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal também, que é muito importante. Não esquece, beleza? Vamos lá. Vou começar pelas duas mais simples, tá bom? Que é a advertência e a repreensão. Vamos lá. O que seria a advertência? Pessoal, a advertência é uma admoestação verbal, ou seja, é chamar a atenção do militar, tá bom? Só, pessoal, que eu não preciso publicar. Ó, é sem necessidade de publicação, então não publique em boletim. A advertência não publique em boletim, tá bom? Fazendo-se, contudo, o devido registro em seus assentamentos. Então, cuidado, pessoal, muito cuidado, veja. A advertência é uma admoestação verbal, ou seja, o teu superior, por exemplo, vai te chamar só para chamar a tua atenção, te dar um carão, tá bom? Precisa publicar? Não publique em boletim. Porém, vai ser registrado nos assentamentos do militar. Show de bola? Muito cuidado com isso. Vamos lá. A repreensão também, pessoal, muito fácil. A repreensão é uma censura formal ao transgressor, tá bom? Se é formal, ela é feita por escrito, tá bom? Ela é feita por escrito, beleza? E também tem que ser publicado, tá bom, pessoal? Ah, professor, mas não fala se deve ser publicado. Pessoal, a regra é publicar, tá bom? Quando eu entro na exceção, tem que estar previsto aqui no tipo, tá bom? Tem que estar no tipo aqui, mas você vê que aqui não tem. Então, é uma censura formal ao transgressor, isso é a repreensão. Quando é que eu aplicar advertência ou repreensão? Depende da pontuação, tá bom? De 1 a 4 pontos negativos é advertência, tá bom? De 5 a 10 pontos negativos é repreensão, beleza? Show de bola? Então vai depender muito da pontuação. Se passar de 4 pontos, passou de 4 pontos, só pode ser repreensão, né, pessoal? Se você cometer uma falta leve, é óbvio. Show de bola? Permanência disciplinar, essa aqui eu vou comentar com vocês. Pessoal, permanência, vamos lá, vamos falar sobre a permanência. Pessoal, a permanência é uma sanção disciplinar em que você, transgressor, você que é um militar transgressor, tu tem que ficar lá na tua OM. O que é OM? Na tua organização militar. Então, veja, quando você é punido com permanência disciplinar, tu não volta para casa, tu não vai para tua casa, tu tem que ficar na organização militar, tá bom? Tu fica lá na organização militar. Qual é o prazo, professor, que eu tenho que ficar na organização militar? Por até 5 dias, tá bom? Então, é até 5 dias. Professor, como que a autoridade vai fazer o juízo de valor? O prazo é até 5 dias, mas, por exemplo, ela pode aplicar 3 dias? Pode. Ela pode aplicar 4 dias? Pode, né? Qual vai ser o parâmetro? Vai depender da pontuação, do somatório de pontos. Quando é que tu pode ser punido com permanência? De 11 a 20 pontos negativos. Se tu ficar mais perto de 11, é claro que vai ser menos dias, vai ser 2 dias, 1 dia. Se tu ficar mais perto de 20 pontos negativos, aí ela pode aplicar os 5 dias, por exemplo, tá bom? Vai ser proporcional, beleza? Professor, beleza, eu sei que eu tenho que ficar na organização militar, né? Porque eu tô de permanência. Professor, eu fico preso? Eu fico numa cela? Não, meu aluno, você não fica preso. Tu fica lá nas dependências do quartel, da organização militar. Ou seja, não fica circunscrito a um compartimento, não fica preso em um compartimento, não, tá bom? Professor, eu posso tirar serviço, eu posso participar da instrução de algum curso, por exemplo? Pode. A permanência disciplinar não causa prejuízo nem nos atos de instrução, como também não causa prejuízo ao serviço. Então, tanto tu participa do serviço como da instrução. Seja o serviço interno dentro da própria organização militar, seja um serviço externo, ou seja, fora da organização militar, tá bom? Então, não tem prejuízo da instrução e do serviço. Professor, é até 5 dias. Lembra, pessoal, a autoridade, né, o período que ela vai aplicar de permanência vai ser proporcional à quantidade de pontos que a gente estudou lá no artigo 25, tá bom? Vai ser proporcional. Mas vamos ver aqui, na letra da lei, que vai ficar mais fácil de você entender. Então, veja. A permanência disciplinar é uma sanção em que o transgressor ele fica na OM, ele fica na organização militar, não pode voltar para casa. Prazo, até 5 dias. Nós vimos até no estatuto isso aqui. Não circunscrito a determinado compartimento, ou seja, ele não fica preso numa cela, não fica. E sem prejuízo dos atos de instrução e serviço, seja
interno ou externo. Então, participa tanto do serviço como da instrução, perfeito? O período de permanência será proporcional à quantidade de pontos atribuída à transgressão. Então, veja, pessoal, quando é que cabe permanência? É de 11 a 20 pontos negativos. Se tu ficar mais próximo de 11 pontos, um exemplo, tu ficou com 11 pontos, o certo é que ele aplique um dia só, né, pessoal? Um dia de permanência. Agora, tu pegou os 20 pontos, por exemplo, o certo é que você pegue 5 dias, tá bom? Vai depender da tua pontuação, Quanto mais perto de 11, né, pessoal, melhor. Quanto mais perto de 20 pontos, pior, né? Vai pegar mais dias de permanência disciplinar. Show de bola? E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês, né, a gente citou, né, a questão da prestação de serviço extraordinário. Quando você é punido com a permanência, em vez de tu ficar, né, na sua organização militar, tu pode pedir para descontar a tua permanência disciplinar em prestação de serviço extraordinário. Então, tu vai fazer um requerimento. Em vez de cumprir a permanência, eu vou converter essa permanência em prestação de serviço extraordinário. Eu vou tirar serviço extra. Ou seja, veja só, cuidado, pessoal. Você tem o seu serviço ordinário, que é aquele serviço padrão que sai na escala. E tu tem o serviço extraordinário. O que é serviço extraordinário, pessoal? Nada mais é do que trabalhar na tua folga. Então, em vez de tu cumprir a permanência, que tu fica lá na tua organização militar, tu pode fazer um requerimento para converter os dias de permanência em serviço extraordinário. É claro que tu vai trabalhar na tua folga sem receber remuneração extra. Tu não recebe remuneração pelo serviço extraordinário. Não recebe, tá bom? Então, é bom, porque em vez de tu ficar lá, né, dentro da tua organização militar, tu tira um serviço extraordinário e computa lá como sendo um dia de permanência, tá bom? Por quê? Porque um dia de prestação de serviço extraordinário equivale a um dia de permanência disciplinar. Então, se tu pegou 3 dias de permanência, tu pode pedir para converter em 3 dias de serviço extraordinário, tá bom? Então, fui punido com 3 dias de permanência disciplinar. Eu vou pedir para converter em serviço extraordinário não remunerado, ou seja, eu vou ter que tirar 3 serviços extraordinários. Esse serviço extraordinário, pessoal, ele é um serviço que você tira de 6 a 8 horas, tá bom? Então, serviço extraordinário não remunerado, né? Ela é uma tarefa de natureza preferencialmente operacional. Então, preferencialmente é um serviço operacional fora da jornada habitual, ou seja, na tua folga que tu vai tirar, tá bom? Que ela vem a ser um serviço de 6 a 8 horas. Então, nunca pode ser menos de 6 horas de serviço, nem pode ser mais de 8 horas de serviço. É de 6 a 8 horas. Beleza, senhores? Então, tem que levar isso para a tua prova. Então, vamos ver aqui na letra da lei, tá bom? Ó, vamos lá. A pedido do transgressor, o cumprimento de sanção de permanência disciplinar será convertido em prestação de serviço extraordinário não remunerado, conforme o artigo 35, né, no que couber, exceto quando for prejudicial à manutenção da disciplina, a juízo devidamente motivado da autoridade que aplicou. Então, veja, pessoal, você pede. Quer dizer que vai ser aceito? Não, porque pode ser que seja recusado. Quando? Quando for prejudicial à manutenção da disciplina. Qual é o objetivo da punição, pessoal? É manter a disciplina militar. Se vê que, caso seja deferido o período caso for deferido, né, a conversão em serviço extraordinário, né, e isso for prejudicial à disciplina, eu vou negar, tá bom? Eu vou negar, beleza? Aí veja, na hipótese de conversão, ó, um dia de prestação de serviço extraordinário equivale ao cumprimento de um dia de permanência, simples assim. Tá bom? Então, tirou um dia de serviço extraordinário, computa como um dia de permanência. Se eu pegar só um dia de permanência, basta eu tirar somente um dia de serviço extraordinário. Cumprir ali a minha punição. Ok? Vamos lá. Pessoal, é claro que aqui é a pedido. O transgressor vai pedir, certo? Ele vai pedir. Só que ele tem um prazo para poder pedir essa conversão. Não pode ser pedido a qualquer momento, não. Qual é o prazo? Ó? O prazo para o encaminhamento do pedido de conversão será o quê? De 5 dias úteis. Conta de que momento? Quando é que o ato administrativo se torna oficial, pessoal? A partir da publicação, tá bom? Então, a partir da publicação da sanção. Então, publicou, tu tem 5 dias úteis. Não é corridos, é úteis. Porque o expediente só funciona em dias úteis, tá bom? Para encaminhar o pedido de conversão, ok? É claro, pessoal,
que quando tu pede a conversão, tu não pode entrar com recurso disciplinar, tá bom? Então, o pedido de conversão, ele elide o pedido de recurso. Então, você não vai poder pedir o recurso e já pedir para converter em serviço extraordinário ao mesmo tempo. Não pode. Ou tu entra com recurso, ou tu entra com pedido de conversão, tá bom? Tu vai ter que escolher, beleza? Então, lembra, pediu conversão, ele vai impedir o direito de recurso. Não vai poder entrar com recurso contra aquela punição que foi aplicada à sua pessoa, ok? Vamos lá. Como funciona a prestação de serviço extraordinário, pessoal? Lembrando que ele não é remunerado, tá bom? Aqui tu tá tendo um benefício, porque em vez de tu ficar lá na tua organização militar, privado lá, por exemplo, da tua liberdade, né? Claro que tu não vai ficar preso numa cela, mas o cara fica lá na organização militar, né? Em vez disso, tu só presta ali um serviço extraordinário e desconta como dia de permanência. Então veja, a prestação de serviço extraordinário não remunerado consiste o quê, ó? Na atribuição militar de tarefa preferencialmente de natureza operacional. Cuidado, pessoal. Por quê? É preferencialmente, não é obrigatoriamente. É preferencialmente de natureza operacional. Pode ter outra natureza? Pode, porque ele não obriga que seja operacional, tá bom? O que é operacional, professor? É o serviço de policiamento na rua, tá bom? Serviço operacional, policiamento ostensivo. Fora de sua jornada habitual, ou seja, na folga, tá bom? Correspondente a um turno de serviço semanal, por período nunca inferior a 6, nem superior a 8, ou seja, é de 6 a 8 horas de serviço, tá bom? De 6 a 8 horas. Aplicado alternativamente, desde que não implique em prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. Show de bola, pessoal? Vamos passando, senhores. Vamos falar agora da suspensão das atividades. Mais uma punição. Essa aqui não é legal, tá bom? Essa aqui não é legal. O que é a suspensão das atividades militares? Veja só. Consiste em uma interrupção temporária do exercício do cargo, encargo ou função, não podendo exercer há 10 dias. Observado o seguinte. Então, veja, prazo máximo 10 dias. Prazo máximo 10 dias. Professor, então é muito bom. Em vez de pegar uma permanência, é muito melhor pegar uma suspensão, porque eu nem preciso trabalhar, professor. Lá na permanência eu participo do serviço e da instrução, seja interno ou externo, né? Se eu quiser converter, eu ainda tenho que tirar um serviço extraordinário na minha folga. É melhor pegar uma suspensão, porque eu nem trabalho, eu fico em casa assistindo Netflix. Será, meu aluno? Vamos lá, vou mostrar para vocês que não é bem assim. Por quê, ó? Os dias de suspensão serão descontados da remuneração. Ó, bebezinho, ó. Vai ser descontado do teu salário. Tu vai ter um prejuízo na tua remuneração, tá bom? Claro que eu tenho um limite de 10 dias de suspensão, então vai descontar 10 dias de salário. Agora eu vou fazer uma ressalva, cuidado, ó. Em nenhuma hipótese haverá desconto superior a 30% da remuneração mensal do militar punido, devendo ser descontado no mês subsequente a parcela que exceda esse limite. Então, no máximo, 30% mensal, no máximo. Professor, mas o militar ele pegou o período máximo, ou seja, quando foi feito o cálculo, era para descontar 40% naquele mês. Porém, pessoal, não pode ser 40%. Então, em janeiro, por exemplo, eu desconto os 30%, e em fevereiro eu desconto os 10% que ficou faltando, tá bom? Por quê? Porque não pode ser mais que 30% mensalmente. Show de bola? Vamos lá. A pena disciplinar de suspensão das atividades não deve trazer prejuízo previdenciário. Então, conta normalmente para a tua aposentadoria. Não vai ter prejuízo da tua aposentadoria. Tampouco influenciar na contagem de tempo de efetivo serviço. O que ele está querendo dizer aqui, meu aluno? Ele está querendo dizer que quando tu é suspenso das atividades, o único prejuízo que tu vai ter é só o teu salário, somente. Ou seja, não vai ter prejuízo para a tua aposentadoria e nem para a tua contagem de tempo de efetivo serviço. Vai contar como para a tua previdência, para você aposentar, e também para o teu tempo de efetivo serviço. O único prejuízo é o teu desconto na tua remuneração, que, é claro, não pode passar de 30% do teu salário mensal. Se passar, eu desconto do mês seguinte. Eu vou fatiando para não ultrapassar 30% da remuneração mensal. Porque se ultrapassar 30%, pessoal, fica complicado. Vai dar mais de R$ 1.200 aí, né? Então, já vai começar a tirar as necessidades básicas do militar. E isso não é o objetivo da punição, tá bom? Eu não quero
causar uma situação prejudicial para o militar, é só para manter a disciplina militar. Vamos lá. Quando é que eu aplico uma suspensão? Lembra? Acima de 20 pontos negativos é que cabe uma suspensão. Beleza, pessoal? Então, somente acima de 20 pontos negativos, conforme o nosso artigo 25. Vamos passando. A aplicação da suspensão obedecerá aos seguintes parâmetros. Então, veja, conforme os pontos, é óbvio. Se você pegou de 21 a 25 pontos, é até 5 dias de suspensão, tá bom? Então, de 21 a 25 pontos, no máximo você pode pegar 5 dias. Agora, acima de 25 pontos, aí é de 6 a 10 dias, até o limite máximo, tá bom? Então, cuidado, que a banca pode cobrar isso aqui. E aqui o parágrafo 2º, ele vai repetir o que eu já trouxe, ó. Em nenhuma hipótese haverá desconto superior a 30% da remuneração mensal do militar punido, devendo ser descontado no mês subsequente a parcela que exceda esse limite, aquele mesmo exemplo. Se ele pegou a punição em janeiro, certo? Ele pegou o período máximo, por exemplo, tinha que descontar 40%, ou foi punido mais de uma vez com suspensão, exemplo, né? Em janeiro, vai no limite máximo, desconta 30%, que é o máximo, e quando for em fevereiro, coloca ali os 10%, tá bom? Que já é o mês subsequente. Show de bola? Fácil demais, professor, não tem dificuldade não. A aplicação da suspensão, ó, vai obedecer os seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados. Então, veja. Aqui é o item A. Vamos colocar aqui, ó, A. De 21 a 25 pontos, né, pessoal, é até 5 dias de suspensão, até 5 dias. Agora, passou dos 25 pontos, ou seja, acima de 25 pontos, aí pode ser de 6 dias até o limite máximo, que é 10 dias. Aí ele fala assim, ó, em nenhuma hipótese haverá desconto superior a 30% da remuneração mensal do militar punido, devendo ser descontado no mês subsequente a parcela que exceda o limite. Então, vamos supor que ele cometeu uma transgressão, pegou suspensão no limite máximo. Vamos supor que tinha que descontar 40%, né, no mês de janeiro. Só que eu não posso descontar mais do que 30%. Então, em janeiro eu boto os 30%, em fevereiro eu desconto os 10%, beleza? Que já tem que descontar no mês subsequente, se exceder o limite, que é o limite de 30%. Muito fácil, ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, vamos falar da reforma disciplinar, só que essa reforma ela é compulsória, né? Reforma ex officio. A reforma, pessoal, ela é uma medida excepcional, é uma punição de conveniência da administração militar, que culmina no afastamento do militar de ofício, né, ó, do serviço ativo da corporação. Então, tu sai do serviço ativo. Por quê? Porque o militar reformado, ele é militar inativo. Ou seja, tu vai ser transferido do serviço ativo para inativo, só que como forma de punição. Porque eu tenho reforma como doença também, tá bom? Só que essa aqui é como forma de punição. Quando é que o militar é punido com reforma? Reiterado cometimento de faltas, certo? Ou seja, tu cometeu várias transgressões, ou pela sua gravidade, quando contar com pelo menos 20 anos de efetivo serviço, tá bom? Então, note, só pode pegar reforma quem tenha pelo menos 20 anos de efetivo serviço. Isso aqui serve, meu aluno, por exemplo, imagina que o militar já é bem antigo, pessoal, é bem antigo. Então, em vez de eu demitir ele, ou eu excluir ele a bem da disciplina, ele vai perder tudo, isso é ruim para ele. Então, é melhor eu reformar, eu aplico uma reforma disciplinar compulsória, porque o cara já tem ali 20 anos de serviço, certo? Qual é o prejuízo que ele vai ter, professor? Se ele vai ser aposentado, isso é muito bom. Não, pessoal, porque geralmente quando você é punido com reforma, você recebe o salário proporcional ao tempo de serviço. Se tu tinha 20 anos de efetivo serviço, mas tu precisa de 35 anos para se aposentar, tu vai receber proporcional aos 20 anos que tu trabalhou. Então, tu tem um prejuízo remuneratório. Então, quando é que eu aplico reforma disciplinar compulsória? Quando o militar, né, ele pratica reiteradamente, né, as faltas, ou seja, ele pratica várias transgressões, ou então a gravidade dela foi tão alta, foi uma gravidade tão pesada que eu não tenho outra medida a tomar, senão reformar, ou seja, eu tiro o militar do serviço ativo e eu aposento esse cara. Só que ele tem que ter pelo menos 20 anos de efetivo serviço, beleza? Ficou claro, né, pessoal? Fácil demais. Demissão, pessoal, demissão só se aplica ao oficial. Demissão se aplica ao oficial, tá bom?
Já a exclusão ou licenciamento também da disciplina é para a praça, tá bom? Show de bola? Então, demissão, desligamento de oficial da ativa dos quadros das corporações. Cuidado, na demissão tu não é transferido para inatividade não, aqui tu é colocado para fora da corporação. Por quê? Porque perde o posto e perde a patente, tá bom? Tu vai perder teu posto e patente, tá bom? Lembrando, pessoal, quando eu não falo a patente de tenente, a patente de major, isso é errado, tá bom? A carta patente é só uma cartazinha que confere o posto ao oficial. Eu falo posto de major, posto de capitão, posto de coronel, não é patente, tá bom? Pelo amor de Deus, isso é ridículo, pessoal. Beleza? Então, a demissão se aplica ao oficial. Quando ele é demitido, perde o posto e a patente, ou seja, é colocado para fora da corporação. A demissão pune determinada transgressão ou decorre da incorrigibilidade do transgressor costumais. Olha que palavra linda. Ó. Quando é que eu vou demitir o oficial? Quando eu tiver incorrigibilidade do transgressor costumais. Ou seja, o oficial comete diversas transgressões, já é costumeiro na carreira dele, não tem jeito. É aquele cara que ele é totalmente alterado. Olha o nome, incorrigibilidade do transgressor costumais. Eita, botaram pra fuder aqui, né, meu irmão? Então veja, é um cara que vem cometendo transgressão direto. Ou seja, há uma incompatibilidade com o regime disciplinar. Ele não consegue se adaptar ao regime disciplinar. É isso, tá bom? O que faz? Demite esse oficial da ativa. Ele é demitido, ou seja, ele é desligado dos quadros das corporações militares estaduais porque vai perder o posto e a patente. Vamos lá. Cujo histórico de sanções indiquem a inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição, ou seja, ele não consegue ser um oficial disciplinado. Já a exclusão ou licenciamento a bem da disciplina consiste no desligamento da praça da ativa dos quadros das corporações. Mesma coisa, é colocado para fora. Só que a demissão é inerente ao oficial, já a exclusão ou licenciamento a bem da disciplina eu aplico à praça, tá bom? E aqui perde o quê? Eu perco a graduação, tá bom? A praça não tem patente nem tem posto, ela tem graduação. Show de bola? E é claro que quando eu estiver falando de oficial, para eu demitir oficial, que a demissão se aplica ao oficial, tem que ser mediante conselho de justificação. Já quando eu falo da praça, para eu poder excluir ou licenciar a praça da ativa, tem que ser mediante o quê? Conselho de disciplina. Aí eu tenho uma lei específica, pessoal. Tem a lei que fala do conselho de disciplina e tem a lei que fala do conselho de justificação. Não cai para vocês, tá bom? Não cai para vocês, beleza? A exclusão ou licenciamento a bem da disciplina pune determinada transgressão que decorre de que? Mesma coisa, ó. Incorrigibilidade do transgressor costumais. Ou seja, o cara é totalmente alterado, não tem como corrigir. Ele é incompatível ao regime disciplinar da instituição. Ele não consegue se adaptar ao regime disciplinar. O cara é alterado mesmo. Show? Professor, o militar, quando ele é já inativo, ele já é aposentado, ele pode ser demitido se for oficial, pode ser excluído se for praça, ele estando na reserva, pode. Na reserva remunerada, pode, tá bom? Então, veja, ó. O militar da reserva, submetido à perda do posto, da patente ou da graduação, perde seus direitos e prerrogativas inerentes à condição. Só que ele diz ó, que ele não perde os previdenciários. Ele fala, ó, exceto os previdenciários. Aí vamos lá, ó. Ah, pessoal, 41 fala do cancelamento de matrícula. Será aplicado o cancelamento de matrícula com desligamento do curso, estágio ou exame, conforme dispuser a norma da escola própria. Né? Lembra que tem um regulamento próprio da instituição de ensino. Show de bola? Senhores, falando de competência disciplinar, é muito importante. Nós vamos falar de competência disciplinar. O que é competência disciplinar? Qual a autoridade que tem competência para aplicar as punições? Nós já vimos todas as punições, todas. Finalizamos todas, beleza? Agora a gente vai ver qual a autoridade que pode aplicar essas punições. Por quê? Porque não é qualquer autoridade que pode aplicar, pessoal. Então, veja. Você vê que é muita informação. É muita coisa para você estudar. Porém, minha dica, se mantenha firme, tá bom? O professor dá diversas armas para você poder aprender isso aqui. A minha apostila que eu vendo para vocês, pessoal, de 167 questões comentadas,
ela tem isso aqui tudo em questões. Então não adianta você estar vendo teoria, se você não for lá na apostila e resolver questões. Essas questões não tem no que concurso, não tem no Tec Concurso, eles até tem, mas é em pouca quantidade. Então veja, essa apostila que eu fiz para vocês, pessoal, é 100% PDF, tu paga, já recebe na mesma hora no teu próprio WhatsApp. Meu aluno, por favor, nessa reta final, não deixe de resolver essa apostila, não deixe, porque ela tem toda a legislação específica em questões. Então, tudo que tu tá vendo aqui, tu vai na minha apostila e vai exercitar. Tu só vai gabaritar, tu só vai acertar tudo se tu exercitar. Então, nessa reta final, é uma arma que não pode faltar no teu arsenal. Meu aluno, não tem como tu ir para essa prova sem resolver essa bendita apostila. Então, faça esse investimento de R$35, compre a apostila, eu vou deixar um QR Code que vai direto pro meu WhatsApp. É só tu ir lá e falar, professor, eu quero adquirir a apostila agora. Como é que eu faço? Vou deixar o link também na descrição do vídeo do meu WhatsApp, que tu clica em cima e já vai pro WhatsApp do professor. Aí tu fala assim, professor, eu quero adquirir a apostila. O professor te explica, tu pode pagar via Pix ou via cartão de crédito. Pagou, mandou o comprovante, o professor já te envia a apostila em PDF, 100% digital na mesma hora. Professor, quer imprimir? Pode imprimir. Minha dica, só não deixe de fazer, meu aluno. Faça pelo tablet, faça pelo seu celular, imprima. A apostila é 100% comentada, então, por favor, meu aluno, leia os comentários, que é bem resumido, anote os mapas mentais que você vai detonar na sua prova. Se você tiver condições financeiras, adquira também a segunda apostila que eu lancei. Por quê? Porque a segunda apostila é de todo o teu edital, todas as matérias. É a apostila da premonição. Ah, professor, já tem o que concurso, não precisa de questões, meu aluno. Qual é o diferencial dessa apostila? Porque as questões que eu coloquei lá são questões que a banca costumeiramente vem cobrando. São as questões mais cobradas da tua banca, é selecionada, é conforme o teu edital, não foge ao teu edital. Às vezes, quando tu vai filtrar as questões no que concurso, tu acaba resolvendo questões que não tá no teu edital, não cobra no teu edital, tu foge ao edital. A diferença é que eu peguei questão por questão da tua banca, exatamente como está no teu edital, que realmente é cobrado. Então, mesmo que tu já tenha o que concurso, essa apostila vai servir como um mega simulado. Tu vai resolver um mega simulado de reta final com o que é mais cobrado, informática, matemática, atualidades, português, noções de direito e por aí vai. Então, se você tiver condição financeira, faça as duas apostilas nessa reta final de forma cumulativa. Faça a de legislação, depois faça a da premonição, que também a da premonição vem com gabarito 100% comentado. Ambas as apostilas, ela vem primeiro com todas as questões. Por exemplo, a de legislação específica, primeiro vem as 167 questões, no final é que vem um gabarito comentado. A da premonição são 230 questões comentadas, aí só no final que vem um gabarito comentado. Meu aluno, se você tiver condição, compre as duas. Faça como um simulado de reta final, teu último simulado, porque é o geralzão, é tudo que tem no teu edital, é completo. Já a pessoa pegar um material, tu já tem as questões antes da tua prova, é como se tu tivesse as questões antes, tu só vai estudar, no dia vai cair parecido, quase que copiado e colado, tá bom? Então, quer fazer o diferencial, tu não tem muito tempo para estudar, o tempo é muito curto, tu precisa de questões objetivas, tu precisa de um material direcionado, pessoal, não dá para ir para a prova sem fazer esses dois materiais. Me escute, eu gravo aulas gratuitas para vocês, pessoal. Então, a apostila que eu estou vendendo para vocês aqui é algo que você não pode deixar de fazer antes da sua prova, tá bom? Se você comprar as duas ao mesmo tempo, o professor vai te dar um desconto, vou deixar bem baratinho. Então lê o QR Code, vem direto para o zap do professor, ou então vai na descrição do vídeo, clica no link para ir para o WhatsApp do professor e fala, professor, eu quero adquirir a de legislação, quero adquirir a da premonição, quero adquirir o combo. Se você adquirir o combo, eu vou fazer um desconto. E eu vou dar de graça para quem adquirir, né, as apostilas, eu vou dar de graça o aplicativo de questões lá da gravidade das transgressões. Lembra que eu criei um aplicativo para você ficar vendo a situação e classificar em transgressão leve, média ou grave? Eu vou dar um aplicativo gratuito para quem adquirir o combo das apostilas, beleza? Vai vir gratuito para você, mais uma arma para te ajudar nessa reta final. Então, meu aluno, escuta o professor, não vá sem resolver essas duas apostilas. Mesmo que você tenha o que concurso, as questões são selecionadas conforme o teu edital. O professor filtrou e colocou o que a banca de vocês mais cobra. Eu pesquisei várias provas da banca de vocês e vi que ela tem cobrado de forma costumais e coloquei filtrado lá na tua apostila, beleza? Então, vai para cima que tu vai conseguir tua aprovação. Vamos lá. Pessoal, aqui é o que a gente chama de competência disciplinar. O que é competência disciplinar? São as autoridades que podem aplicar as punições, advertência, repreensão, suspensão, permanência, tá bom? Então, veja, a competência disciplinar, pessoal, ela é inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, ou seja, ela é inerente ao comandante geral, ao chefe do Estado-Maior, ao corregedor.
vê que ele não coloca grau hierárquico, tipo, major pode aplicar isso, coronel pode aplicar isso. Não, ele não coloca, tá bom? Por quê? Porque não é inerente ao grau hierárquico, mas sim ao cargo que aquele cara ocupa, o cargo comissionado, por exemplo. Então, por exemplo, ó, o comandante-geral, ele tem competência disciplinar. Ele pode aplicar a todos que estão sujeitos ao Código de Ética. Então, todo mundo que está sujeito ao Código de Ética, o comandante-geral pode punir. O chefe do Estado-Maior, pessoal, quando ele estiver na qualidade de subcomandante da corporação, ele pode também aplicar a todos os militares que estão subordinados a ele, tá bom? Então, todos os militares que lhes são subordinados, ele pode aplicar punição, ele tem competência para aplicar sanção. O corregedor, pessoal, das corporações militares estaduais, ele aplica a todos os militares que estão sujeitos a esse código, exceto ao comandante-geral, chefe do Estado-Maior e chefe de gabinete militar. Ele não pode aplicar punição a essas autoridades, é óbvio. Por quê, professor? Porque são autoridades que estão acima dele. Como é que ele vai punir quem está acima dele? É óbvio que não pode, né, pessoal? É óbvio que não pode. Ao chefe do gabinete militar, ele também pode aplicar punição a todos que estiverem sob sua chefia ou ordens, tá bom? Então, só aqueles que estão sobre a sua chefia, quem está diretamente subordinado a ele. Os diretores e comandantes dos grandes comandos, né? O comando de policiamento da capital, comando de policiamento do interior, tá bom? Ele pode punir todos que estão sob sua direção, comando ou ordens dentro do respectivo sistema hierárquico. Os comandantes de unidade, chefe de centro e chefe de seção do Estado-Maior, em relação aos que servirem sob seu comando e chefia. Os comandantes de subunidade também podem, tá bom? Só que é claro, né? Aqueles que estiverem sob suas ordens, tá bom? Aqueles que estiverem sob suas ordens, ou seja, somente os militares que fazem parte da sua subunidade. Além das autoridades mencionadas no inciso 1 e 2, compete ao corregedor da Corporação Militar Estadual aplicar sanção aos militares inativos. Então, veja, quem pune militar inativo é só o corregedor, tá bom? O corregedor. Só o corregedor também, né, pessoal? Também. Por quê? Ó? Porque ele diz que é além do inciso 1 e 2, tá bom? Então, ó, além das autoridades do inciso 1 e 2 desse artigo, compete também ao corregedor aplicar sanção militar inativa, ou seja, o comandante-geral pode punir militar inativo, chefe do Estado-Maior também pode punir militar inativo e também o corregedor pode punir militar inativo. Por quê? Porque ele faz uma ressalva. Ó, além das autoridades do inciso 1 e 2, o corregedor também pode aplicar sanção ao militar que já está inativado, já está aposentado. Show? Aí, para a gente finalizar, pessoal, vamos falar aqui sobre algumas situações específicas. Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma organização militar, caberá à autoridade imediatamente superior, na linha de subordinação, apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar medidas disciplinares necessárias ou comunicar aquela competente quando lhe escape a alçada. Então, veja, pessoal, eu tenho aqui o SD Lucas, que pertence ao 19º Batalhão. E eu tenho aqui o SD João, que pertence ao 20º Batalhão, certo? Quem é o superior do Coronel Lucas? O Coronel Lucas aqui, né, o comandante do 19º por exemplo, aqui o Coronel... Vou colocar Coronel X, que é melhor. E aqui, o comandante do 20º é o Coronel Y, beleza? O SD Lucas e o SD João se envolveram em uma briga, pessoal. Eles se envolveram numa briga, os dois, ó. Se esculhambaram, entraram na peia e foram ali, né, enquadrados ali, tá bom? Aí eu te pergunto, pessoal, como os dois cometeram transgressão aqui juntos, né, de forma conjunta, quem é que vai apurar? É o Coronel X ou o Coronel Y? Pessoal, o Coronel X ele só pode punir o SD Lucas. Ele não pode punir o soldado João. E o Coronel Y só pode punir o soldado João. Ele não tem competência sobre o soldado Lucas. Logo, pessoal, o que que ela diz? Ó? Quando a ocorrência disciplinar envolver militares de mais de uma organização militar, caberá à autoridade imediatamente superior. Então, por exemplo, pessoal, aqui pode mandar lá para o corregedor. Corregedor. Por quê? Porque o corregedor pode punir tanto aqui, como ele pode punir também aqui. Ele pode punir tanto o soldado Lucas, como também o soldado João. Tá bom? Então, manda para a autoridade imediatamente superior na linha de subordinação,
para apurar ou determinar a apuração dos fatos. Show de bola? Aí vamos lá, ó. No caso de ocorrência disciplinar, no qual se envolvem militares das Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das corporações militares estaduais deverá tomar medidas disciplinares referente àquelas que lhes são subordinadas, comunicando a respectiva força para a adoção de providências legais. Então, veja, eu tenho aqui um cabo PM e eu tenho aqui um cabo do Exército Brasileiro. Ambos se envolveram em transgressão, tá bom? Quem é que vai punir? Pessoal, é simples. O cabo da PM vai responder perante o seu superior perante a sua corporação, que é a Polícia Militar. E o cabo do Exército só pode ser punido pelo Exército Brasileiro. Eu vou dividir. Nenhum vai poder punir o outro, tá bom? Porque são corporações diferentes. Aqui eu tenho uma corporação militar estadual e aqui eu tenho uma corporação militar federal. Então, o que vai acontecer? A autoridade competente da corporação militar estadual vai tomar as medidas disciplinares, né, referente àqueles que lhes são subordinados, ou seja, o comandante aqui do cabo é que vai punir ele, e ele vai comunicar ao comandante lá do Exército Brasileiro para que o próprio Exército tome as medidas disciplinares cabíveis em relação ao cabo do Exército Brasileiro, beleza? Professor, se eu sou soldado PM, eu tenho que prestar continência para um soldado do Exército. Pessoal, no nosso regulamento não diz nada disso, tá bom? São corporações militares distintas. Eu não tenho subordinação para o soldado do Exército Brasileiro só porque ele é soldado federal, tá bom? Isso aqui não existe, tá bom? Não existe. Uma instituição não vai interferir na outra, até porque são destinações constitucionais totalmente diferentes, tá bom? O Exército Brasileiro, ele vai ser responsável pela defesa, né, da nossa soberania, tá bom? Aqui eu vou fazer só policiamento ostensivo, tá bom? Então, uma não tem a ver com a outra, tá bom? Não façam essa confusão na cabeça de vocês, beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu dei o principal para vocês sobre o regulamento disciplinar, bem completo, só que eu indico que vocês leiam um pouco mais, tá bom? Leia a parte lá do PAD, do Processo Administrativo Disciplinar, faça a apostila de questões que o professor passou para vocês para poder engajar o ensinamento de vocês, tá bom? Para finalizar, pessoal, uma palavra rápida para vocês, tá bom? Que o professor separou para vocês, né, da nossa Bíblia Sagrada. Lá em Josué, pessoal, ele vem falar assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Meu aluno, esse versículo, né, lá em Josué, é muito importante. Por quê? Porque é uma mensagem de força e esperança, que é o que vocês estão precisando muito, tá bom? Principalmente para quem está enfrentando essa fase tão desafiadora da vida, que é a fase de estudar em concurso. Eu sei, pessoal, o quanto é agoniante estudar para concurso. Eu trago aulas gratuitas para vocês, pessoal, não é à toa. É porque eu passei por essa fase, eu lembro do sofrimento que foi para mim conseguir minha aprovação. A angústia que eu sentia diariamente, com medo. Cara, será que eu estou estudando certo? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que é isso aqui mesmo? Eu vou conseguir, cara, eu não vou conseguir. Então, só quem está na luta diária é que sabe o quanto é agoniante você estar naquele dia a dia. Muitos de vocês acordam cedo, muitos de vocês dormem tarde, muitos de vocês lidam com cansaço, dúvidas, até mesmo desânimo, que é pior, né? Então, o caminho para a aprovação parece que é uma batalha interminável. Todo dia vem uma pressão de todo lado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Que Deus me usa para falar para vocês. Não desista, continue. Assim como eu falei para vocês as palavras, né, de Josué, né? Ou seja, assim como Josué, ele foi chamado para liderar o povo em meio às dificuldades, você, meu aluno, também está sendo chamado para algo maior. Você está chamado para quê, meu aluno? Você está sendo chamado por Deus para servir e proteger. Deus diz para a gente: esforça-te e tem bom ânimo. O esforço, pessoal, é a parte que está na tua mão, na mão do concurseiro, que é o quê? Sentar na cadeirinha, estudar, persistir e ser forte. Mas o bom ânimo, pessoal, vem da fé, tá bom? O bom ânimo vem da fé. E o que é a fé? A fé é a certeza de que você não está sozinho.
tem um Deus que está contigo nessa batalha no dia a dia e Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te ajudar na tua aprovação. Se tu tá aqui é porque Deus te trouxe. Ele já está te dando um encaminhamento diferenciado para tu conquistar o teu objetivo. Porque Deus está te chamando. Meu filho, eu preciso de você para essa batalha contra o mal. Eu preciso de você, meu filho, para servir e proteger. Eu preciso de você como meu soldado, tá bom? O soldado do Senhor. Então aceite o chamado, estude. Se você seguir os ensinamentos de Deus, eu garanto para você, a sua angústia vai ser bem menor. O seu sentimento de desânimo vai ser bem menor. Você batalhando sozinho vai ser muito mais difícil que você alcance a vitória. Você batalhando junto com o Senhor vai ser muito mais fácil. Acredite no professor que passou por toda essa batalha e bem mais novo, né, do que alguns alunos meus. Com 18 anos eu comecei essa batalha, com 19 anos eu conquistei a glória, mas porque eu nunca batalhei sozinho. Eu sempre dividi meu fardo com o Senhor, isso me ajudou muito. Então, faça a mesma coisa que Deus vai te abençoar e você vai conquistar a sua querida aprovação. Curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos. O professor agradece muito. Próxima aula a gente já volta com as demais legislações específicas menores. Eu vou dar em uma aula só, depois a gente já começa no direito constitucional e processo penal, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.